Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande, um privilégio imensurável poder estar falando com todos vocês. Você está no meu canal Bíblia em Foco, falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Reveja as notificações, acione os sinos. Se caiu a inscrição, se reinscreva. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos, pedindo a Deus esse número de inscritos, que Deus pode nos mandar muito mais, porque Deus é um Deus que nos surpreende a cada dia. Compartilhe os vídeos, deixe o like fixado no começo do vídeo e assista na íntegra. Vamos fazer esses vídeos passar desse número miserável de visualizações que nós temos, meus irmãos, pois esse alimento que vocês têm ingerido em vossos organismos espirituais, muitas pessoas necessitam também dessa comida para se manter de pé nesta última hora da igreja. Hoje quero falar sobre o jejum, meus irmãos. Vamos falar sobre o jejum e já vamos partir para o vídeo para não ficar muito longo. O vídeo de estudos bíblicos fica muito longo e como não temos um estúdio montado, às vezes somos impedidos por crianças, pelos filhos, pelos barulhos aqui e nós não temos edições, então nós temos muito cuidado no gravado, tá certo? Vamos caminhando. Eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que é muito importante para os novos convertidos, para os cristãos que estão aderindo ao rol de membro de uma igreja ou estão se convertendo a Cristo, que é a consagração, o jejum. O que é jejum, meus irmãos? Bom, segundo o dicionário teológico, jejum é a abstinência total ou parcial de alimento durante um determinado período, visando aprimorar o exercício da oração e da meditação. Não esquece disso, é para aprimorar o exercício da meditação e da oração. O jejum bíblico não pode ser visto como uma penitência ou como uma mutilação, como fazem os budistas e outros. Pena imposta por alguém ou obrigação por uma igreja ou por um determinado líder. O jejum tem que ser livre, espontânea vontade, com o coração voltado e fazer com prazer para agradar a Deus. Ele deve ser feito como um sacrifício vivo, santo, eficaz e agradável a Deus. Amém? Então o que é o jejum? O jejum é isso. O jejum na Bíblia. Vamos ver o jejum na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre o jejum? Jesus nos instruiu quanto ao jejum. Ele diz o seguinte, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que estás em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6, 16 ao 18, tá certo? Jesus quer dizer através destas palavras que nós não devemos jejuar para nos mostrarmos diante de outras pessoas. Tem gente que jejua para se aparecer, para se mostrar, para dizer que é o santão e que é o jejuador. Não viu aí o pregador, Samuel Procópio, num dos seus vídeos, dizendo: eu estou vindo de não sei quantos dias de jejum e não sei o que tem para pisar na cabeça do diabo. Não, o pregador de Deus não faz isso. O meu pastor, o finado pastor Luiz Antônio, que eu tive ao lado dele 10 longos anos, aprendi muito com ele, caminhei com ele, sei muita coisa na minha vida, vivendo junto com ele, jejuava 12 dias a fio para pregar ali nos Gideões e nunca falava que estava em jejum. Ninguém descobria, ele simplesmente sumia da igreja, eu já sabia porque eu conhecia o sistema dele, e não ficava falando. Então, meus instrutores na vida espiritual foi dentro da Assembleia de Deus o pastor Luiz Antônio, que Deus o tem em memória. Tive um bom aprendizado com o pastor Humberto Schmidt, porque vivia aqui pregando, aqui na nossa igreja, tinha uma grande amizade com o pastor Luiz Antônio, e tive uma parcela grandíssima no meu ministério, que eu posso dizer, e sei que muitos vão criticar e vão achar que eu devo prestar 100% continência a esses homens que eu estou citando, porque eles foram meus pais na fé. Não, são meus pais na fé, os amo em Cristo, mas o que foi errado eu não concordo. Agora eu respeito eles e jamais vou levantar o calcanhar e dizer que eles não foram homens de Deus. Depois eu tive o missionário Davi Miranda e o pastor Lorival de Almeida, que foram pessoas que tiveram ao meu lado ministerial. Então,
e outros homens que fizeram parte do meu ministério, que eles são muitos homens. Eu tive o privilégio de congregar e trabalhar, porque eu andei muito, eu ficava 1 ano e meio em cada igreja, era trocado. Então eu tive o privilégio de Deus me trocou muito de cidades e países, e nesse meio termo, nesse inteirinho, Deus me deu a experiência de conviver com vários homens de Deus. Conheci o pastor Cláudio Silva, que está na África, na Guiné-Bissau. Tive uma boa convivência e muitas instruções também da parte dele, e tantos outros aqui que é imensurável se eu falar, os homens que eu conheci dentro da IPDA, dentro da Assembleia de Deus, e então são coisas, aprendi muito nesses ministérios, vocês entendem? Então eu aprendi muito, então eu tenho muito para falar, vocês entenderam? Não posso deixar de falar também do pastor Ademar, que apesar de muitas coisas e sofrimento e coisas que o ministério faz errado, alguma coisa tu sempre aprende, acaba aprendendo com alguém. E também aprendemos muito no meio da aprovação e de coisas que eu já falei nos vídeos anteriores aqui, no último ministério que nós tivemos congregando. Por que eu não falo muito do nome do presidente da igreja? Porque não carece de falar, não vou aconselhar alguém, não vou falar de algo que eu sei que se alguém investir nisso vai passar por decepções amargas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não recomendo ministério hoje para vocês congregar, e não recomendo pastores no YouTube. Há poucos dias atrás eu recomendei um aí, dei uma pincelada no nome dele e já percebi que já tomou um rumo diferente na vida. Então eu não recomendo. Você vai dizer, mas você é cheio? Não. Diante do céu, eu quero guardar o meu nome e a forma de vivência que eu tenho com Deus e o que eu sigo até hoje, porque eu sigo doutrinas do corpo, doutrinas do espírito, da alma, do corpo, e muitos desses não estão seguindo mais. Então eu não recomendo. Eu não recomendo porque eles podem caminhar e entrar em heresias, e eu não concordo com heresias. Então, meus irmãos, Deus tem me dado um cuidado muito grande de me manter dentro da palavra de Deus, então eu não vou recomendar pastores no YouTube, nenhum deles, nenhum. Tem aí 1 ou 2 ou 3 ou 4 homens que teve um começo bom, mas a gente não sabe qual é que é o final, então por que não dá para recomendar? Porque às vezes começa bem e termina mal. Aí você recomenda, as pessoas depois vêm te cobrar. E igrejas eu não recomendo nenhuma. A Assembleia de Deus é uma igreja que já cedeu, a Deus é Amor cedeu, essa igreja Jesus Cristo começou para ser boa, cedeu. Ministério Restauração do pastor Humberto começou 100% bem, parecia que ia decolar, depois cedeu, não restaurou a Assembleia de Deus, que é as melhores que eu poderia recomendar, IPJC e a Assembleia de Deus Restauração. Não recomendo nenhum e nem outro que saiu da Assembleia de Deus e Amor, porque elas começaram bem, mas estão acabando já num curto prazo muito mal. Estão tomando aquilo que eles disseram que eles queriam se livrar dos ministérios antigos para fazer dentro da igreja, respeitar os obreiros, respeitar a doutrina. E em pouco tempo eles já começam a ficar na mesma doutrina da IPDA da Assembleia. Então não há necessidade, meus irmãos, de você recomendar ou de você pôr as mãos no fogo por alguém. Então eu ponho as mãos no fogo até o presente momento pelo meu ministério. Eu confio até o presente momento no meu ministério, na minha pregação, e se eu abrir um ministério, no ministério que eu abri, porque daí eu sei que eu vou colocar as diretrizes pela palavra de Deus, vou pegar tudo de bom que eu aprendi na Assembleia, na Deus é Amor, entendeu? E vou colocar a Bíblia dentro da igreja. Porque tudo que eu aprendi de ruim na Deus é Amor foram exemplos que não pode ser repetido. O que eu aprendi de bom pode ser repetido. A Assembleia de Deus é a mesma coisa, tem muita coisa boa. É o culto antigo deles respeitador, a forma de exercer os dons respeitador, mas essa Assembleia moderna, dessa máfia convencional e desse liberalismo que já caminhou para o lado de libertinagem, não tem condições. Então não recomendo. Então não fique triste comigo, eu não posso recomendar ninguém. YouTube, meu Deus, YouTube vocês têm que assistir e vocês tirar as conclusões. Só que tem crente que não sabe tirar a conclusão, porque essa igreja moderna caminhou para o mundanismo. Então tenha muito cuidado no YouTube. YouTube não é lugar de ficarem brigando, se degladiando. Grava um vídeo de apologia e sai fora. Faz o que você tem que fazer e sai fora. E se você perceber que começar guerra interna, retaliação e briga, é alguém querendo, caminhou para o lado errado. Não tem domínio próprio, perderam. Vão perder a bênção porque estão aí escandalizando no YouTube, tá certo? Bom, então quando alguém fizer um jejum, não é para aparecer ou para se mostrar para as pessoas. O nosso jejum é uma maneira de nos aproximarmos de Deus. O jejum mortifica a carne e promove o estado de maior comunhão com Deus. Isso nós acompanhamos em Romanos capítulo 8, versículo 13.
Tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, fique atento a isso. Fique atento a isso. Jejum não é para alguém receber livramento, jejum não é para alguém prosperar, nada. Jejum é para queimar a carne. Jejum é para mortificar a carne, para você ficar mais íntimo a Deus, é para gerar intimidade com Deus. Jejum não é para prosperar ninguém, não, que nem faz campanha de jejum para alguém ganhar prosperidade, comprar casa, não, isso aí está errado. Completamente errado. Eu vou ensinar vocês como é a Bíblia. Jejum não é para ganhar livramento, para nada. Jejum é para intimidade com Deus e mortificar as obras da carne, para queimar o pecado, queimar a carne. Sabe, sacrificar a carne. Esse é o sentido do jejum, para te aproximar de Deus, estreitar a tua comunhão com Deus. Me prove para mim se eu estiver errado. Me prove. Entendeu? Tem gente fazendo campanha de jejum para casamento, para isso, para aquilo, para aquele outro. Não. A função do jejum na vida do cristão é intimidade com Deus, comunhão com Deus, estreitamento de comunhão com Deus. Esse é o sentido do jejum. E para queimar a carne, mortificar a carne, para o espírito se fortalecer. Isso aqui não é uma balança. Você dá comida por exemplo, você dá comida para o urso fica forte. E aí esse urso, no sentido espiritual, que é os demônios, vai te vencer a carne, vai devorar a carne. Agora, se você não dá comida para o urso, você vai, não dando comida para o urso, você vai alimentando o espírito. O espírito fica forte, vai tomar posse das obras da carne, vai vencer a carne, correto? Romanos 8 e 13. Não sei se vai dar tempo de ler todos os versículos, mas vamos ler alguns aqui. Romanos, vamos lá, Romanos 8 e 13. Eu confesso aos irmãos que a minha vista já está um pouco curta, irmãos. Então tenha paciência. 8 e 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui entra a questão do jejum. Ó. O objetivo do jejum não deve ser para nos aparecer diante das pessoas como faziam os fariseus. Lucas 18 e 12. Vamos ver o que diz em Lucas 18 e 12? Lucas 18 e 12. Eu gosto dessa Bíblia online porque ela me facilita muito, essa revista corrigida fiel do texto. 18 e 12. Jejuo 2 vezes, diziam os fariseus, na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo, achando que por ser um fiel dizimista e jejuar, estava isento do pecado e do inferno. Que não é. Não pense que se devolver os dízimos certinho, ofertar e contribuir com alguma obra filantrópica ou com o canal Bíblia em Foco, que vai estar salvo, que não. Isso é só uma tarefa do cristão. Isso digamos que é uma boa obra, é um comprometimento do cristão com Deus para ajudar a manutenção da obra aqui na terra, e o jejum simplesmente, se for feito de coração, é para intimidade com Deus e mortificar as obras da carne, mas isso só não salva. Vamos à frente para ganhar tempo, porque senão o vídeo fica extenso. Jejum com propósito. Se você vai fazer um jejum, meus irmãos, o jejum tem que ter um propósito específico. Qual é que é o meu propósito? O propósito é se aproximar de Deus. Não vá fazer jejum com outros propósitos. Escolha o propósito certo. O jejum é para você santificar a Deus, para você ficar mais íntimo a Deus. O jejum pode ser no propósito de você receber a revelação da palavra, a leitura da palavra. O jejum pode ser no propósito de você ficar mais forte na oração. Entender tudo dentro desse propósito que envolve a intimidade com Deus. Nunca faça jejum para você ficar rico, ou para você, vou jejuar para Deus destruir meus inimigos. Olha, irmão, Deus não atende jejum e oração de hipócrita. Vocês entenderam? Vão parar com esse negócio de ficar fazendo jejum de hipócrita. Vocês entendessem? Jejum para destruição, jejum para vingança. Deus não recebe essas consagrações. Cuide do que você está fazendo. O jejum tem que ter propósito, e propósito divino. Propósito que agrade ao Senhor. Todas as vezes que a Bíblia relata em um jejum, as pessoas o faziam com um propósito. Vocês entendem? Eles tinham um propósito em torno daquele jejum. Vamos ver no Antigo Testamento qual é que era o propósito. Consagração. Em número 6, do 3 ao 4, era para consagração. Número 6, do 3 ao 4. Irmãos, essa cadeia aqui eu não vou ler, porque senão eu acredito que nós não vamos terminar esse vídeo no tempo hábil. Então, para consagração em número 6, do 3 ao 4, pelo amor de Deus, em casa, não assista o vídeo e passe por cima disso. Se você é um cristão autêntico, pega uma Bíblia lá e abra para você ler o que eu não leio aqui, o que eu estou passando.
para você se fortalecer. Para arrependimento de pecados em 1 Samuel 7 e 6. Em luto, propósito de luto em 2 Samuel do 1, 12 e 3 e 35. Vocês entenderam? Aflições, no meio das aflições, em 2 Samuel 12, do 16 ao 23, e 2 Crônicas 20 e o versículo 3. Buscando proteção, Esdras 8 e 21, 23 e Esther 4 e 16. Lembra quando a Esther convocou o jejum? Era uma situação completamente destrutiva. Por isso ela convocou um jejum. Havia um propósito divino naquilo ali. Então Deus atende quando há propósito divino, quando é algo do interesse da parte de Deus e intimidade com Deus. E todos esses jejuns, mesmo esse que tinha propósito de uma vitória secular, perdão, quando tinha propósito de uma vitória secular, era feito com um propósito em que Deus tinha interesse de agir no meio, porque senão Deus não vai atender pedidos de pessoas que fazem propósitos que são contrários à vontade de Deus. Em situação de enfermidade, Salmo 35 e 13. Intercessão, no meio das intercessões, em Daniel 9, do 3, 9 e 3 e 10, 2 e 3. Agora, no Novo Testamento, vamos ver o propósito do jejum. Vamos falar do Velho e do Novo para os irmãos saber que não foi abolida a prática do jejum, ela é aconselhada no aspecto, no sentido de santificação para a igreja atual e para a igreja primitiva. Quando tentado, Mateus 4 e 2, quando tentado, parta para o jejum. Preparação para a batalha espiritual, Mateus 17 e 21. Inclusive, batalha espiritual vai ser um dos nossos estudos aqui do canal, que está na minha mente, no meu coração. Vou falar sobre batalha espiritual, porque os crentes estão sendo vencidos ao invés de serem vencedores. Para o cristão ser vitorioso, há uns segredos. E sabe por que nós temos um número extensivo de cristãos derrotados? Porque não sabe trabalhar a sua fé, não sabe se munir de armas para ir para a batalha, para vencer o seu inimigo. O cristão verdadeiro, ele tem que aprender a estudar o seu inimigo. Ele tem que conhecer o seu adversário. Ninguém vai para uma guerra sem primeiro conhecer o seu adversário. Está certo? Para servir a Deus ou estar como o Senhor, Lucas 2 e 37. Preparar-se para o ministério em Lucas 4, do 1 ao 2. Tem muito pregador caindo, pastor caindo, porque não jejua, não ora e não está próximo à leitura da palavra. Estão caindo no meio do ministério porque acham que pode tocar ministério de braços dados com o mundo, sem uma consagração. Não tem como, meus irmãos, não existe como. Ministrar ao Senhor em Atos 13, 2. Sempre que nós formos ministrar ao Senhor, nós precisamos estar em consagração. Separar e enviar obreiros. Na separação dos obreiros da igreja primitiva, eles jejuavam e oravam. Sabe por que hoje tem um envio de pregadores e obreiros que não servem para nada, nem no ministério itinerante, nem no ministério de envio de obreiros para a missão, e em lugar nenhum, nem na separação de obreiros? Por isso nós temos essa cambada de pastor reprovado, esses coronéis dentro da igreja, porque ninguém orou e jejuou para separar ninguém. Ele separa o filho, ele separa o sobrinho da família. É tudo uma troca de favores e de cargos. E prove para mim que não. Eu estou cansado de ser enganado e eu venho falando isso há muito tempo. Então a Bíblia está aí, é clara. Então, meus irmãos, perdão, nós encontramos o seguinte: obreiros sendo separados sem um nível de consagração da igreja para separá-los, e o nepotismo e a troca de favores de cargo, colocação de cargo tomando conta. E é por isso que temos uma igreja doente. Igrejas sem líder são cristãos sendo guiados por quem? Para onde estão indo, se não tem liderança e não são guiados? É óbvio, é muito fácil de entender, porque não tem mais consagração. Na igreja primitiva eles oravam. Quando o Paulo foi separado, Saulo, quando os demais foram separados, os diáconos da igreja primitiva, o Filipe, o Estevão, aqueles diáconos, foi tudo debaixo de oração e consagração. Vocês entendem? Então entendam uma coisa, meus irmãos. A igreja precisa saber escolher obreiros. Hoje o Ministério de Formação abre aí, já coloca irmãs dirigir igreja. Primeiro diz, não, aqui vai ser permitido daqui a pouco, 2, 3 meses, tem irmãs dirigindo igreja. Todas as igrejas antigas e modernas partiram para esse âmbito.
não oram para separar um obreiro, vão separando qualquer um pela necessidade da obra, vão abrindo igrejas assim, visando lucro financeiro e não visa a qualidade. Se não tem obreiro, não abre igreja. É muito simples. Tem que ter obreiro de qualidade. Para ter qualidade na igreja, não pode se preocupar com quantidade de membros e nem de líderes. Vai abrindo conforme as necessidades da obra e conforme as condições da obra. Tem outros obreiros que abraçam o mundo inteiro no campo missionário, quer fazer missão aqui e lá, aí fica dando $50 para cada obreiro e o obreiro missionário passando fome no campo. Deus vai cobrar, porque eles querem fazer fama, dizendo que tem um número maior de igreja, que tem o maior templo do mundo, e aí ficam oprimindo obreiros em nome dos seus caprichos e dos seus prazeres. Voltamos aqui ao estudo do jejum. Bom, meus irmãos, perdão que a minha garganta hoje não está boa. Por abnegação, dedicação extrema e renúncia em 2 Coríntios. Vamos ler isso aqui? 2 Coríntios 6, do 4 até o 5. 2 Coríntios 6, do 4 até o 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo. Esse Paulo é demais, esse Paulo é encantador. Se eu disser para vocês que do Novo Testamento, a pessoa que eu me identifico é o apóstolo São Paulo, porque com ele não tinha rodeio. Ele falava na lata, ele pregava, ele não tinha medo da morte, não tinha medo de ninguém. Ele vaticinava o que Deus tinha para falar e acabou. Ele não estava preocupado, o mal ele cortava pela raiz, não deixava crescer, era o conselho dele para a igreja primitiva. Arranque pela raiz os males, trate a ferida, não deixe o tumor contaminar o corpo. Era a mensagem de Paulo. E no Velho Testamento eu tenho uma admiração muito grande pela figura do Moisés. Então são duas pessoas extremamente extraordinárias. Moisés, e se tivesse outro no Velho Testamento seria Elias, porque esses dois homens, Moisés e Elias, tiveram seu caráter formado no deserto, no meio da luta, da prova e da angústia depois de viver em berço de ouro, Moisés. Então esses homens, eles enfrentavam impérios, como o de Acabe e de Faraó. E o Paulo não temia a corte, não temia a cúpula judaica, não temia a cúpula política, não temia ninguém. Então eu me espelho, se chama me ferver por dentro quando eu toco no nome desse tipo de homem. E Paulo era um mestre na arte da pregação e do ensino. Por isso que ele dizia, eu sou imitador de Cristo. Cristo é o ensinador, doutrinador. E Paulo dizia, sede meus imitadores, irmãos. E eu digo isso para vocês, sede meus imitadores. Sigam a palavra e o estudo sistemático da palavra. E Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou e tenho sido de Cristo. Olha com quem ele aprendeu. Então ele tinha um poder nas suas palavras, era o homem que tinha a arte da pregação. Lembra quando ele pregou o sermão e Eutico caiu da janela? Porque Paulo tinha uma pregação poderosíssima. Vamos à frente, meus irmãos, para nós ganharmos tempo. E o 11 e 27, vamos ver aqui. 11 e 27, 2 Coríntios 11 e... Me perdoe aí minha garganta, 11:27, que diz assim, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Tá certo, meus irmãos? Vamos caminhando, meus queridos e amados irmãos. Duas maneiras bíblicas de jejum. Vamos falar então agora de duas maneiras bíblicas de jejum. Existe pelo menos duas maneiras bíblicas de jejum, total e parcial. O mais utilizado e incentivado é o total, ainda que de menor tempo de duração. Meus irmãos, se eu fosse indicar um jejum para vocês, eu ia indicar o total. Esse jejum parcial é muito pregado entre pessoas, liderança e muito falado. Mas eu prefiro orientar vocês com o jejum total. Porque o jejum total é o jejum que Moisés fez. Ele subiu e a Bíblia diz, tem gente tentando provar que Moisés não jejuou 40 dias porque uma pessoa não aguentaria, porque o organismo, porque tentaram explicar naturalmente as coisas espirituais. As coisas espirituais não se explicam. Moisés jejuou
e suportou pelo Espírito, porque estava tomado da glória no Monte Sinai, sim. Ele suportou 40 dias. Por isso que Moisés é idolatrado pelos judeus. Infelizmente não poderia ser, mas é. Por causa da figura similar a Cristo. Vocês entendem o poder e a autoridade que Moisés tinha na vida dele? Porque por isso que Cristo chega no Novo Testamento explicando, aqui está um que é maior que Moisés, porque havia uma necessidade de explicar, porque havia uma ideia que Moisés era o único e acabou. E ainda hoje para os judeus Moisés é o único, é seguida a doutrina mosaica, né, da lei. Por quê? Porque Moisés para eles é um homem extraordinário. E Moisés teve essa prática similar do jejum como Cristo, 40 dias separado no monte. Então Jesus subiu no monte 40 dias também para dizer, aqui está um que é maior que Moisés, para poder abolir a lei, a antiga dispensação, porque senão ia ficar complicado. Então as coisas de Deus são cheias de mistério. Então o jejum de Cristo e o jejum de Moisés foram intensamente total, 40 dias sim, e não tem como esses cientistas modernos, essa medicina moderna querer provar o que não se pode provar. Eles estão enlouquecidos de cabeça, batendo a cabeça aí nos muros e nos meios fios para tentar provar que o Mar Vermelho era raso, que não tinha água, para tentar negar a existência do poder de Deus quando matou os cavaleiros e os cavalos de Faraó no Mar Vermelho. Eles tentam toda a existência, negar toda a existência de Deus e os milagres de Deus, mas ninguém consegue provar. Não tinha como o cavalo morrer afogado de cavaleiro se o mar tivesse baixinho. Então isso aí é tudo conversa fiada. O jejum de Moisés foi sim 40 dias. E o de Jesus também foi um jejum de 40 dias. Então o que eu recomendo? O jejum total. O parcial é um jejum aceitável diante de Deus, mas é um jejum mais fraco. No meu ponto de vista, e alguém vai bater pé, vai, porque você vai beber água. E segundo os entendidos, a água, o nosso organismo é composto, se não me falha a memória, por 70% de água. E a água, um copo de água tem autonomia para salvar uma vida. Vocês entendem? As ovelhas, por exemplo, o organismo delas é tomado por água. Uma ovelha, se não beber água, está morta, ele se enche de parasita. E se você der um copo de água para quem está com fome, ou quem está abatido ou debilitado, você não pode chegar dando comida, você dá um copo de água, e um copo de água restabelece o organismo de uma pessoa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, um copo, o jejum com água parcial, ele é um jejum que ele não tem a mesma eficácia do jejum total. No meu ponto de vista, é óbvio. Entendeu? E eu quero falar para vocês hoje não para me aparecer, mas eu me lembro de uma consagração que nós fizemos, 3 dias diretos, sem água, sem comida. Nós nos trancamos numa chácara, numa casa de uma chácara, aqui perto de Porto Alegre, em Eldorado do Sul, e ficamos ali 3 dias em consagração. Eu tive um tempo muito próximo de Deus, uma vida com muito jejum e oração, muito mais no passado do que hoje. Hoje eu já estou um pouco mais debilitado, mas ali nós ficamos 3 dias, e eu me lembro que nós começamos bem a primeira manhã, isso era habitual nós fazer esse tipo de jejuns, primeira manhã, e fomos enfraquecendo do primeiro dia para o segundo. No segundo dia nós já estávamos só mais sentado e ajoelhado, lendo a Bíblia, e no terceiro dia, quando foi fechar os 3 dias para entregar, nós já estávamos completamente fraco, debilitado, numa situação bem caótica de físico. Então, se a pessoa não tem fé e tem algum problema, eu fiz aquela vez com problema e nem sabia que tinha problema. Depois eu fui diagnosticado que eu tinha alguns problemas de saúde. Deus me guardou então no meio daquele jejum. Então tenha sabedoria para fazer jejuns. Se você sabe da sua saúde débil, não vá longe. Faça jejuns mais curtos, você sabe do seu organismo. Se você tem alguma debilidade, faça com água, esse parcial. Mas eu estou dizendo que o jejum com mais eficácia é o total. E quando chegou o terceiro dia, nós estávamos bem fracos. Nós já não conseguimos orar mais, só falar em pensamento e ler a Bíblia. 3 dias totais, sem água e sem comida. E para voltar, não pode voltar comendo, você morre. Eu me lembro, nós voltamos através de uma fruta, uma maçã e uma sopinha. Não pode um copinho d'água, primeiro de tudo uma aguinha, para o organismo ir se restabelecendo devagarinho. Então, quando você vai fazer um jejum dessa envergadura, você tem que se desprender da casa e de tudo. Por isso que é complicado viver muito fazendo esses jejuns direto. Porque aí você pode perder a esposa e a família se você não saber administrar o seu jejum e as suas orações, consagrações, entendeu? Então você vai para lá, chega na paz e tem que sair devagar. Porque você tem que esperar o teu organismo se restabelecer. Eu acho que eu estou ensinando vocês o mais correto possível para vocês aprender.
Vocês entendem? Então, não fique fazendo jejum para se achar, ou depois que você consagrou e jejuou e orou, você volta para o altar e acha que é uma bomba atômica, vai explodir o mundo da igreja, que o pastor vai ter que se dobrar aos teus pés, que todo mundo vai ter que se dobrar aos teus pés. Ao contrário, você faz jejum para você queimar a sua carne e ficar próximo a Deus, não para chegar lá bombando, arrotando, enfiando a mão na cabeça de todo mundo, derrubando todo mundo para o chão, endemoniado, fazendo proeza e algazarra. Cuidado, irmãos. O cristão tem que ser diferente em tudo. Eu estou dizendo porque eu a vida toda fiz isso e nunca quis me aparecer. Eu me lembro que uma vez na consagração, eu estava numa consagração íntima com Deus. Naquela época eu jejuava às quartas e às sextas, todas as semanas. E a entrega dos meus jejuns sempre era às 5, 6 horas da tarde, num cafezinho leve à tarde. E eu estava pastoreando sedes regionais grandíssimas naquela época, e eu me lembro de uma feita que ninguém sabia da minha vida. Alguns que tinham, alguns internos, segundo dirigente, que ficava sempre grudado no meu pé porque me amava, acabavam descobrindo a minha vida. Deixa eu fazer uma água para o irmão, deixa eu fazer um churrasquinho para o irmão, deixa eu fazer um café para o irmão. Então eles acabavam descobrindo, porque se grudavam em mim que nem chiclete, porque eu sempre sou muito recatado. Eu não gosto que ninguém saiba da minha vida, do que eu faço, deixo de fazer. Isso é um sistema minha. Eu não gosto de ficar conversando muito sobre a minha vida. Não gosto. Seja coisas boas ou coisas ruins, é comigo e com Deus. Então, quando eu voltei e fui pregar, meu Deus, eu me surpreendi. Eu fui pregar num bairro onde tinha só católicos. Já falei aqui uma vez no vídeo. Caiu todo mundo que estava ali endemoniado. Todo mundo. Quando eu fui orar no final do culto, não tinha um que ficasse em pé. Mas foi por causa de jejum? Não, não era só jejum e oração, porque só jejum e oração não resolve. Tem 3 coisas que fortalecem a vida espiritual de uma pessoa. É jejum, oração e leitura bíblica. Essas 3 coisas são indispensáveis, né? A meditação na palavra, a oração e jejum. Mas tem algo que tem que ter por trás que ninguém sabe, que é testemunho de vida, porque os demônios sabem do teu testemunho de vida. Esses demônios aí que estão contribuindo com esses pregadores errados estão trabalhando junto com eles. Porque se esses demônios fossem verdadeiros, falava a vida desses camaradas na hora que eles supostamente estão manifestados. Vocês entendem? Porque o diabo sabe quem tem testemunho e quem não tem. Lembra que ele disse lá, quando os filhos de Seva foram enganar na igreja primitiva, querendo usar o nome de Paulo, o que os demônios disseram? Se a senhora Odum rasgou, jogou nu na estrada, dizendo, Paulo nós sabemos quem é, Jesus de Nazaré conhecemos melhor ainda que Paulo. Quem és tu? Quem és tu? Então, você pode saber que os demônios conhecem. Quando Jesus chegou do outro lado da ilha em Gadara, o que o gadareno disse? Vieste tu a mim me atormentar? Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Conhece. Eles são no mundo espiritual, eles conhecem, então eles respeitam verdadeiramente quem tem testemunha. A pessoa às vezes com a vida toda errada querendo expulsar demônio. Cuidado que uma hora você tem tido sorte porque Deus tem pelejado pela igreja, porque no momento que Deus decidir expor a tua máscara, os demônios vão falar o contrário, porque teve gente que disse esses dias aqui no rodapé do meu vídeo que o missionário estava certo em entrevistar demônio. Ninguém está certo em entrevistar demônio. Quando você entrevista demônio, você está dando autoridade aos demônios falar o que eles bem entender. Você, quando entrevista demônios, você está dando palanque para demônios. Você está dando autoridade. Você está delegando autoridade aos demônios de dizer o que eles quiserem. E se disser em público que você adulterou, nunca mais a igreja vai acreditar em você. Vai acreditar nos demônios. E você pode não ter adulterado, que a igreja vai acreditar nos demônios. Então tenha muito cuidado, que o diabo é pai da mentira e mentiroso. Então alguém vai me dizer que fulano estava certo em entrevistar demônio, porque Jesus entrevistou demônio, mas Davi Miranda é Jesus? Eu vou fazer uma pergunta, vou usar os exemplos dos pastores mais conhecidos do meu ministério. Luiz Antônio é Jesus? Era Jesus? Ademar Lacerda é Jesus? Alexandre da Rosa é Jesus? Você entende? Sérgio Sora é Jesus? Líderes da Assembleia de Deus, pregadores famosos são Jesus? Claro que não, meu irmão. Acorda, Jesus é Jesus, Jesus sabia o que estava fazendo, Jesus tinha um exemplo para passar. Agora, pregador de hoje não tem que estar passando exemplo para ninguém. Entendeu? E outra coisa, os demônios gostam de promover o que eles querem. Se eles quiserem promover uma igreja errada, eles promovem dizendo aqui, essa igreja aqui é de Deus, eu não posso com essa igreja, mentindo. E às vezes a igreja é mundana. Às vezes a igreja já está reprovada por Deus e o demônio está dizendo essa aqui não, mas as outras, porque o diabo gosta de fazer confusão. Ele já falou na Deus e Amor, já falou com o Formigona Universal, já fez confusão em tudo que foi lugar. E os crentes se esqueceram disso, mas eu não me esqueço. Vocês entendem? Daqui a pouco o diabo vai dizer que as igrejas verdadeiras estão fazendo a coisa errada e que as erradas estão fazendo a coisa certa. E as pessoas vão ficar acreditando nos demônios. Então o jejum, meus irmãos, é para você ter intimidade com Deus.
tá certo? Então faça o jejum total. Estamos caminhando para 34 minutos, vamos avançar. Então faça o jejum total, meus irmãos. Se você, não que o parcial não tenha validade, mas faça o jejum total. Bom, jejum parcial. Vamos explicar sobre o jejum parcial. O jejum parcial se dá à abstinência de parte de sua alimentação, como, por exemplo, deixar de tomar café da manhã ou fazer um propósito com Deus de não comer guloseimas, como carne, tomar refrigerante ou etc. O importante é que se abstenha de algo que seja parte constante de sua alimentação. Aquilo que você gosta ou aquilo que você precisa. Se você se abstiver de algo que você só come esporadicamente, como por exemplo, doce, não é considerado um jejum bíblico. Vocês entendem? Podemos encontrar um exemplo de jejum parcial no livro de Daniel. Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Planteei durante 3 semanas. Manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passasse as 3 semanas. Aqui Daniel faz um jejum de 3 semanas, 21 dias, estamos falando 7, 7, 14, 7, 21. Daniel 10, do 2 ao 3, para os irmãos lerem em casa. Eu já li para vocês aqui no estudo. Geralmente, esse tipo de jejum tem uma durabilidade maior, como, por exemplo, Daniel, que jejuou 3 semanas, o que dá 21 dias. Jejum total. Esse tipo de jejum se dá à abstinência total de comida e água. Na Bíblia existem poucas menções a respeito desse tipo de jejum, o que não ultrapassa o limite de 3 dias. O que eu tinha falado para vocês. E quando nós estávamos naquele jejum de 3 dias, nós estávamos em quase 15 obreiros, tudo dirigente de igrejas grandes, para buscar direção e santificar a vida. É muito glorioso a pessoa se separar, se pode, um tempo para Deus, mas ela tem que ver qual é que é a esposa que ele tem que ver que tipo de mulher concorda com o ministério. Irmãos, é uma cadeia de coisas, vocês entenderam? É uma cadeia de coisas. Mas eu vou ir, porque a mulher que se vira, cuidado, que aí vai dar separação e aí vai vir aquelas conversas que eu já disse aqui. Vocês entenderam? Se a esposa não concorda, você sair fazer 3 dias, faça um dia em casa, faça um dia em algum lugar. Vocês entenderam? Mas seja prudente. Família vem antes de jejum, de oração vem antes de tudo. Vocês entenderam? Você não vai ser impedido de orar se você conservar a sua família. Agora, se você perder a sua família, até as suas orações serão impedidas. Vocês entendem? Cuidado. Aquele que não cuida dos seus e da sua própria família negou a fé e é pior que o descrente. Vamos lá. Então, meus irmãos, 3 dias a não ser o de Moisés e Elias numa condição diferente. O objetivo do jejum é mortificação dos desejos da carne, é o que eu tinha falado para vocês, e não a morte do nosso corpo, que é totalmente dependente de água. 1 Coríntios 7, 5. Então vocês leem em casa, tá certo? Então é mortificar a carne, não é matar o corpo. O melhor exemplo bíblico desse tipo de jejum é o de Esther. Vai a junta a todos os judeus que se acharam em Sião e jejua por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Um jejum em massa, tocou o coração de Deus. Um jejum total. Depois irei ter com o rei, ainda que o que é contra a lei. Se perecer, pereci, disse Esther. Esther 4,16. Paulo também praticou esse tipo de jejum. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos 9,9. Mas aqui Paulo já, por causa da queda dele e da vida de transformação que Paulo tinha recebido da parte de Deus. A medicina adverte que ficar sem beber água durante um período maior de 3 dias são nocivos à nossa saúde. Cuidado, tenha muita sabedoria. Os jejuns que Moisés, em Êxodo 34, 2, e Elias, em 2 Reis 19, fizeram durante 40 dias e foram um jejum do tipo total, sem beber água, foi sobre uma direção de Deus e um acompanhamento total e cabal do Espírito. Eu tenho certeza que o Espírito entrou neles aqui, que eles não estavam na carne. Na carne ninguém suporta. Isso aqui foi algo sobrenatural do Espírito de Deus. Então não tome isso como base, você vai morrer. Então, meus irmãos, Paulo também praticou esse tipo de jejum, tá certo?
E a medicina, então, está orientando aí que esses jejuns aí feitos por esses varões tem que ter um cuidado muito grande que eles fizeram na orientação de Deus em situação sobrenatural. Caso contrário, seus corpos não teriam suportado a desidratação do organismo. Porque é muito fácil se desidratar. Esses dias quentes agora que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul de dezembro, janeiro, novembro, mesmo tomando muita água, você corre o risco de se desidratar. Por causa do organismo recebendo muita água. Porque a água demais é bom, a água é bom, mas também quando você toma muita água, você pode também acabar se desidratando, mesmo tomando água. Então tenha muito cuidado ao você fazer as coisas de Deus. A igreja hoje precisa de orientação. Eu tenho certeza que a igreja não tem mais essa orientação aqui nos altares. Por isso que nós temos uma igreja doente, que não está sendo orientada. Quer só revelação, profetada, pulo, e não existe dom de profetada, dom de revelação. Existe a profecia, existe a revelação da palavra e a revelação que Deus dá esporadicamente quando há necessidade. Então estão aí nessa negociata, nesses altares, cristãos doentes, cheios de ego massageado, correndo atrás desses pregadores aí, comprando bênção e querendo comprar a entrada no céu, e esquece de obedecer a palavra. Tanto é que eu estou ministrando aqui os últimos vídeos de estudos. Tem gente que chega aqui e diz, ai, que comentário. Que comentário, rapaz? Que comentário, irmão? Isso aqui não tem comentário aqui. Aqui é estudo sistemático e palavra de Deus pregada. Aqui, comentário. Comentário é o que eu estava fazendo antes de algum assunto, alguma reflexão. Tanto é que ali nos vídeos eu coloco reflexão em foco. Eu coloco doutrina em foco, heresia em foco, palavra em foco, mensagem em foco. Então você entenda que aqui não tem comentário, aqui é a mais pura, poderosa palavra de Deus, e nós temos que dar valor a esta palavra. Vocês entendem? O que não pode faltar em um jejum? O que não pode faltar em um jejum? Todas as vezes que a Bíblia relata a prática do jejum, as pessoas agiam de maneira diferente da sua rotina. Por exemplo, Davi se cobria com saco e cinzas, Daniel orava constantemente e assim por diante. Listadas abaixo estão algumas coisas que eu descrevi para passar para os irmãos. Não devem faltar em um jejum. Primeiro que não pode faltar num jejum, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus é um fator muito importante no jejum, pois quando estamos em jejum, nosso espírito está mais ligado ao Espírito Santo, o que nos ajudará a compreender muito mais a palavra de Deus. Lembra que eu falei que quando eu fiquei separado com os obreiros 3 dias, nós estávamos em plena comunhão e oração e leitura da palavra de Deus, porque o jejum tem que ter acompanhamento da palavra de Deus. Segundo lugar, a oração. Não existe jejum sem oração. A oração é a maneira que temos de nos comunicar com o nosso Deus. É essencial que, ao começarmos um jejum, façamos uma oração em que estabelecemos os nossos propósitos com o jejum. E, ao final, no jejum, oramos para entregar o sacrifício a Deus. Porém, não são só nestes momentos que devemos orar, mas sim durante todo o jejum. Mas como, meus irmãos? Vamos explicar. A oração não é necessariamente com nossos joelhos dobrados, pode ser enquanto caminhamos, dirigimos, trabalhamos, estudamos e etc. Só cuide para não largar a direção, cuide para não perder a atenção, que você vai morrer. Sempre há tempo e condições para conversarmos com Deus. Então cuide. Eu vou citar um exemplo aqui que vocês não conhecem minha vida. Eu jejuei muito trabalhando. Eu fui enlouquecido na fé, por amor a Deus. No começo da minha carreira, eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava no laboratório, eu sou profissional no laboratório químico. E eu fazia os ensaios, eu jejuava o dia todo, trabalhando, na época eu era mais novo. Então acho que tem depósito daquela época hoje ainda no céu. Eu jejuava trabalhando. Eu, às vezes, não comia meio-dia trabalhando. E chefe nenhum sabia, eu fazia tudo quieto. Vocês entendem? Porque o chefe não pode saber que você não está comendo, que eles vão te cobrar. Então tenha muita sabedoria. Se você tem condições, faça. Se não tem, não faça. Não estou dando conselho para ninguém fazer. Cada um veja e reveja o seu organismo. Tem pessoas de organismo fraco. Você tem a minha filha, por exemplo, se ela não comer meio-dia, ela já não consegue trabalhar de tarde. Cada um tem um organismo. Então você reveja o seu organismo. Se você tem um organismo assim, faça quando estiver parado em casa, no sábado. Você tem os meios e a hora de se retirar para Deus. O estar em espírito também fazem parte, não pode faltar em um jejum. É viver com a mente voltada para os céus, ligado nas coisas espirituais.
é uma condição de vida para todos os servos do Senhor, em tempos de jejum ou não. Agora, tenha em mente uma coisa, meus irmãos. Tenha em mente uma coisa. Vocês tenham muito cuidado ao jejuar ou ao estiver orando em momentos que vocês estão em atividades ou no trabalho, para vocês não se desligar do que estão fazendo. Ali na cidade, que eu não vou citar o nome, nem a cidade que eu pastorei, um rapaz perdeu a mão dentro de uma máquina. Um rapaz da igreja perdeu a mão dentro de uma máquina. Tenha muita vigilância, porque as tuas mãos, os teus dedos, os teus órgãos que Deus te deu, são muito importantes no teu corpo. Tudo que você for fazer para Deus, e por Deus, e pela obra, e pela sua vida, e pela sua família, tenha sabedoria para fazer. Deus está nos enriquecendo com sabedoria aqui nesse canal. Muitos não estão valorizando. Muitos não estão valorizando os conselhos, não estão valorizando. Eu tenho certeza que se você está no canal Bíblia em Foco 2 anos, tua vida já mudou. Mas pastor, o senhor quer se engrandecer? Não, não é eu, é a palavra. Se fosse outro que estivesse ministrando na autoridade, na essência do que eu estou ministrando, seria a mesma coisa, só que para ministrar o que eu estou ministrando, tem que se dedicar, tem que renunciar à sua vida, tem que cavocar poços para saber dar água para as ovelhas, tem que arar a terra, tem que arrancar toco do meio da terra. É um terreno difícil de ser arado quando você quer buscar a verdadeira palavra de Deus. O obreiro que busca a verdadeira palavra de Deus, que prepara o chão, ele sofre muito. Agora, aqueles que querem levar qualquer tipo de alimento, não tem dificuldade nenhuma em arar o chão. Você vai levando da forma que você é, sem sacrifício nenhum. Então tenha muito cuidado. Jejum parcial e jejum total. Todos são válidos diante de Deus. Só que o meu conselho é o jejum total. Porque no meu ponto de vista eu tive mais experiência com jejum total. Vocês entendem? O jejum de um homem que tem saúde, pelo menos até 3, 4 horas da tarde. Pelo menos, o certo é você jejuar até as 5, 6 horas. Agora, se você tem a saúde debilitada, é uma anciã da igreja, eu não vou jejuar porque eu estou fraquinha, irmão, mas tem aquelas irmãs que gostam muito de jejuar. Elas têm prazer em jejuar, elas tiveram uma vida de jejum a vida toda e elas não querem parar. Então elas fazem uma consagração até meio-dia. Deus aceita? Claro que aceita, minha irmã. Deus conhece as nossas condições do nosso coração. E Deus sabe de tudo. Ninguém engana Deus, você entende? E nunca faça um jejum porque te deram uma credencial para marcar X de jejum dentro da credencial, porque você é santo se você jejuar tantas vezes e marcar na livraria o número de jejum que você fez. Isso aí é doutrina de homem, isso não tem nada de Deus. E não ore porque alguém está te mandando, está te policiando, está numa vigília, e se você não orar ele vai te disciplinar. Eu, quando estava na IPJC, eles colocavam os obreiros de joelho e ficava 2 pastores caminhando no meio dos obreiros, forçando os obreiros a orar. Não ore forçado. Deus não recebe oração forçada. Deus recebe oração voluntária. Na Deus e Amor a mesma coisa. Quantas vezes eu vi eles caminhando no meio dos obreiros para ver se os obreiros estavam orando. Obreiras e obreiros que às vezes nem vida de oração tinham. Verdadeiros briguentos, maldizentes, fiscalizando a oração dos irmãos. Oração e jejum ninguém fiscaliza, é algo teu com Deus. Você deve orar, você deve consagrar voluntariamente para Deus, porque Deus não recebe aquilo que não é voluntário, tá certo? Essa é a primeira temática de jejum e eu volto com vocês em outro vídeo. Veja aqui, vamos ver aqui o seguinte para nós concluirmos. Os santificais para Deus. Deixa eu ver que está muito pequena a minha letra. Os santificais para Deus são o Espírito quebrantado, a um coração quebrantado, é um versículo conhecido, e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo de número 51 e 17. Vamos aqui ver. Salmo 51 e 17. Só para nós concluirmos com chave de ouro. Salmo 51. Essa letrinha pequenininha minha desse meu livro que eu coloquei, eu acredito que nem minha filha, que é nova, vai enxergar direito. Eu preciso aumentar essa letra para mim ministrar com mais liberdade para os irmãos, que qualquer dificuldade atrasa o estudo sistemático da palavra de Deus. Salmo número 51 e 17. Diz-nos assim: quando eu tiver um cenário, irmãos, melhor, que eu conseguir preparar, eu estou para aumentar o meu chalé, daí eu vou fazer um quarto grande aqui para trás. Aí eu quero fazer um cenário onde fica só eu e minha esposa, eu quero colocar algumas cortinas, eu quero fazer um cenário melhor para a gravação, daí eu quero
ficar mais tempo lendo os versículos, explanando que até o presente momento eu tenho muita riqueza para passar para os irmãos, até o presente momento eu tenho feito muita coisa improvisada por causa do meu tempo, meus filhos, eu tenho muito compromisso com os meus filhos, com a minha família, eu tenho compromisso com esses veículos que eu vendo, eu trago para cá das pessoas para vender e fico limpando e organizando. Sempre tem aqui 1 ou 2 veículos, não é muito, mas sempre envolve a gente. Envolve muito e gera pouco, gera praticamente quase que nada de renda mensal. E então a gente é muito ocupado, minha esposa trabalha, eu tenho que ajudar ela a lavar a louça, limpar a casa, todas essas coisas aí. Então a gente passa, tem tempo resumido, não é mais aquele tempo que você estava inteiramente assalariado pela obra, que você tinha tempo para fazer, se dedicar. Hoje a gente tem o tempo mais resumido, mas eu quero fazer um cenário melhor para nós ministrarmos a palavra de Deus. E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, que nunca perturbou ninguém, até uma benção, mas para a gente que está gravando é muito ruim aqui, existe uma empresa do meu sogro, a padaria do meu sogro, então meus cunhados trabalham ali, a minha esposa trabalha ali com eles. Então o que acontece? Chega muito caminhão, muito veículo para atendimento, chega muitas pessoas aqui, a família é muito conhecida, tradicionalmente conhecida, então vem muitas pessoas aqui visitar, e cada carro que chega os cachorros acoam. Aí você está gravando, de repente o teu filho faz um barulho ou quer entrar com essa natureza, aí se aparece ele de supetão, estraga o vídeo. Então é bastante complicado, mas nas limitações nós temos feito com muito amor. Então é por isso que eu digo que tem que ter like nos vídeos, tem que ter reconhecimento, tem que ter apoio ao canal Bíblia em Foco, porque é um canal que você não imagina como é que é feito os vídeos. É com muita dedicação e a gente faz com amor. Aqui já teve vezes de eu tentar gravar 5 vezes o mesmo vídeo, eu nunca falei. Eu já tive vídeo aqui de 50 minutos de perder o vídeo. Nunca mais consegui pregar na unção daquele vídeo, que eu senti no meu espírito de tristeza quando o vídeo foi lançado fora, porque eu queria passar para vocês. Mas enfim, amém. Deus sabe de todas as coisas. Talvez não era para ir ao ar aquele vídeo, mas nós queremos melhorar o cenário, para dar um alimento melhor para os irmãos. Mas a edição, assim, o sistema primitivo não queremos mudar nunca. O teor do canal, a palavra que é pregada no canal, a forma de edição, nós não queremos mudar nunca. Nós queremos continuar trabalhando sem usar canais e imagens dos outros, assim, que sejam imagens de brincadeira. Nós queremos continuar o canal primitivo como ele é. Bom, então diz assim no 51:17 o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E aí eu vou concluir com Romanos 14. Eu vou concluir com Romanos 14. Tá certo, meus irmãos? Estamos concluindo já a nossa temática. Eu acredito que foi de muita riqueza para os irmãos. Poderia falar mais das minhas experiências ministeriais, mas eu não quero falar de mim, eu quero falar da palavra de Deus. Romanos 14 e o 6 diz assim: aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivermos, para o Senhor vivemos, se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então jejum é compromisso que fazemos, e se decidimos fazê-lo, devemos honrá-lo. Será indispensável que levemos o jejum a sério. Tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. Leve muito a sério jejum, oração, leitura da palavra e igreja. Porque tem gente brincando e banalizando com a igreja. Tá certo, meus irmãos? Fica em Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Contribua financeiramente com o canal e espiritualmente. Falou com vocês o pastor Levi. Até o próximo vídeo. Em Cristo, jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos.